que a Biblioteca Nacional é provavelmente a melhor amostra em livros da diversidade cultural brasileira. O Brasil é o país das muitas origens. O Brasil é um país de branco, de negro, de índio. No mundo dos brancos é um país extremamente diversificado. É um país que incorpora diferentes segmentos do Oriente. O Brasil é uma diversidade também no sentido de que nós incorporamos épocas históricas diversas no mesmo tempo no qual vivemos. O Brasil, nesse sentido, é um tipo de complexidade, é um tipo de diversidade que, de certo modo, sugere a ideia de um milagre que a história realizou na unidade cultural que nós temos. Nós somos tão diversos que, às vezes, só a ideia de milagre, no sentido histórico dessa expressão, é que permite resgatar a unidade cultural que nós temos. Pois bem, a Biblioteca Nacional no Brasil é a maior biblioteca que se pôde criar nos trópicos, que se pôde criar num país dessas dimensões continentais, com toda essa diversidade da qual eu falei antes. Portanto, ela é um tesouro para a nossa história, ela é uma herança da nossa tradição, mas também deve ser considerada como um tesouro de toda a humanidade. Eu entendo que o lugar ainda onde a complexidade reside, e reside com toda a sua força, é o livro. Se ao mesmo tempo ele é um pouco lento, num período que se caracteriza pela velocidade, ele também é capaz de estabelecer relações mais complexas, mais depuradas. Então, o lugar da qualidade, o lugar onde a qualidade pode ser garantida, é ainda o livro. A diferença que confere ao livro uma certa vantagem é que ele é um olhar atento, minucioso, perspicaz, agudo, irreverente e até inconformista, o tempo todo inconformista. Então, é como se, nesse conjunto de criações de uma sociedade e de uma história, houvesse um lugar crítico. Está instalado uma câmera, um olhar preciso. E esse olhar começa a fazer avaliações, estabelecer hierarquias, denegar perversões, desvios necessários. Essa que é a função de um tipo de produção intelectual que emana do livro, que é inerente ao livro. Os homens estão sempre criando bibliotecas, né? Umas foram queimadas, umas desapareceram completamente, mas nós precisamos acreditar que uma biblioteca é o repositório da memória dos homens, né? Você vê o que os imigrantes, o que aportaram ao Brasil? Legados, imaginários, livros escritos, livros abertos, livros rasgados. Nessa esplêndida Biblioteca Nacional, né, que eu adoro, sempre adorei essa biblioteca, eu sempre me agradou muito saber que essa biblioteca, as suas preciosidades, seus incunábulos sagrados, né, chegaram ao Brasil em 1808, né, uma viagem enlouquecida e excepcional, né, daqueles portugueses, né, trazendo tudo. Os livros vieram em meio ao bacalhau, certamente, em meio aos chouriços, né, chouriço de sangue, que vem em meio à vitalidade do desespero, né, e ao mesmo tempo a frivolidade da corte, trazendo a biblioteca inteira. Mas por que salvar os livros? Porque um livro você não deixa para trás, você não pode deixar para trás uma cultura. Uma biblioteca situa uma cidade, por menor que seja, em todos os lugares do mundo, né? E eu poderia até acrescentar um pouco mais, né? Uma biblioteca é o mundo, o tempo todo no mundo, né? O tempo, os lugares todos estão ali na biblioteca, todo saber, todo conhecimento. O que é a palavra escrita? A palavra escrita é justamente isto, é a tentativa de negar a morte. O que procura o escritor? O escritor procura, através da palavra escrita, permanecer, passar para o outro,
se entregar a esse outro, porque na morte esse outro fica guardião desse pensamento, desse sonho. Guardião do sonho, guardião da palavra escrita. Nós podemos passar, o livro não. Se o livro é bom, aí essa é a única condição. Ele permanece, ele resiste ao tempo. Nós não resistimos ao tempo, a palavra escrita pode resistir. Agora, na biblioteca, a gente normalmente, é como se a gente visse esse tempo cronologicamente mesmo. Ele está ali, digamos assim, concretamente. Na biblioteca você sente que há o tempo, né? O tempo. E agora, a biblioteca já incorporada às novas tecnologias, porque elas estão se ligando, a biblioteca e as novas tecnologias, aí você já vê esse tempo como uma simultaneidade, né? O que, aliás, caracteriza a época pós-moderna, é uma simultaneidade, né? A responsabilidade existe no ato mesmo da escritura. No ato de colher as palavras, pô-las juntos, porque cada palavra lida com o homem, cada palavra é uma invenção humana. Não cabe à palavra desvendar o real. Cabe à palavra insinuar que existe um real riquíssimo, pleno, fecundo, que nós somos herdeiros de palavras que jamais somem do nosso coração. Eu acredito que a palavra, o gosto pela palavra e a palavra como um hábito e como um entendimento, quer dizer, uma relação mais íntima com a palavra, é dado muito pela cultura familiar, que é uma coisa que infelizmente falta no Brasil. Em qualquer país desenvolvido, qualquer país europeu, por exemplo, a pessoa adquire isso em casa. E isso, infelizmente, nós não temos no Brasil. São poucas casas onde a criança, por exemplo, nasce com os livros ao seu redor. O livro se torna um hábito, né? Então a escola tem que suprir isso. E a escola é sempre um pouco perigosa, porque o livro se torna obrigatório às vezes. Então eu acho fundamental para essa relação com a palavra que o professor primeiro passe para ele livros que deem prazer. Eu insisto muito nessa palavra da leitura como prazer e não como obrigação. E é muito importante para a criança ver a casa tem livros, não livros a metro, livros para enfeitar, mas livros lidos, livros que fazem a iniciação não só dos grandes escritores, mas até dos grandes homens. Uma pessoa que não lê não é dona do seu pensamento. A linguagem é o pensamento, né? Então como é que eu posso ser livre? Como é que eu posso, nas palestras que eu dou, eu digo, você tem que saber elaborar o pensamento, isso só através da linguagem da leitura. Senão você pode ser uma pessoa riquíssima, você sempre vai ser sempre um escravo das ideias alheias. Você não vai ter texto. Texto é a linguagem, é o pensamento, é a presença de Deus em nós. É a criação, é a poiesis. Poiesis é criação. Além dessa educação, a sociedade precisa estimular a transmissão do conhecimento, ou seja, a cultura que existe em todos, porque a cultura está no imaginário. O imaginário é o legado, é aquilo que é quase o estatuto da liberdade, porque dentro do imaginário está o conhecimento daquela sociedade, está a língua, estão as imagens, está a montanha, estão os desenhos topográficos de uma cidade. Os sonhos estão lá. Você escolhe, tira na estante um livro, você vive aquele sonho, você entra naquela invenção, o que é importantíssimo isto. Você entra na invenção do outro, você fica sendo essa invenção. Esse é o sonho maior. E além do mais, está quase combinado entre os escritores, entre leitores e escritores, que a verossimilhança excessiva é prejudicial para a arte. Eu sou quem eu posso ser através do livro. O livro me leva às regiões mais inverossímeis, regiões que eu não estaria autorizada a pisar se não for esse convite irresistível do livro. Quer dizer, e depois você visita o coração dos outros, né? Com uma franquia imensa. Você bate a porta do coração dos outros, do corpo dos outros, da carne, dos segredos, das conspirações, né? Esses livros são justamente a negação da morte do ser, de nós mesmos, que somos perecíveis. Nós sangramos, nós definhamos, nós morremos. A palavra não. O pensamento verte sangue. O pensamento verte sangue. Embora o pensamento verta esse sangue não aparece, não é visível no livro, mas ele está ali palpitando e se incorpora ao leitor. É a forma do leitor viver esta realidade
através, repito, o sonho. Ai do homem que não puder mais sonhar. A única imortalidade do homem está na arte, está nos seus feitos. E aqui estão os feitos humanos, né? Então, eles são imortais enquanto nós durarmos. E enquanto nós tivermos a sensatez de acreditar que eles devem sobreviver. Uma biblioteca nacional de qualquer país do mundo, e quanto mais desenvolvido for esse país, mais livros deverá ter nessa biblioteca, é quase como se o homem estivesse buscando Deus, né? Ter a mente completa, ter a chave de todas as coisas. É evidente que ninguém tem a chave de todas as coisas, mas a biblioteca, nesse sentido, ela é quase que uma busca desse entendimento do mundo, né? Eu fico muito comovida quando eu vou à biblioteca e lá encontro um jovem debruçado, as novas gerações, debruçado sobre um livro. Então eu me vejo a mim mesma lá, buscando os livros, tomando nota nos cadernos, tentando reproduzi-los, tentando levar um pouco daquilo que estava lá dentro que não me pertencia. A fundação da biblioteca, ele tem 3 pés. Ela está sobre um tripé. Um deles é o Departamento Nacional do Livro. É o velho Instituto Nacional do Livro, que está numa fase de transformação, visando a cobrir tudo que possa ser o universo do livro. Vai desde os direitos autorais, as formas de comercialização, de industrialização, as exposições internacionais, tudo que diz respeito ao livro, os agentes literários, os problemas de tradução. Esse órgão é um órgão encarregado de agilizar, de promover, de dinamizar, de mediar relações com a indústria livreira, com a indústria editorial. Uma das partes da biblioteca é o ProLer, o chamado ProLer, que é o Programa Nacional de Leituras. Então é gerar estratégias diferentes para transformar o livro num objeto presente na vida do homem comum ou da criança comum. Não se justifica que um país de 160 milhões de habitantes, mesmo considerando a alta taxa de analfabetismo, tenha o índice de leitura que tem. Então se trata de conquistar um novo leitor. A SABIM é a Sociedade dos Amigos da Biblioteca Nacional. Ela é um mecanismo paralelo que congrega figuras do empresariado, da sociedade, enfim, pessoas que são voluntários dessa brigada do livro e, consequentemente, da Biblioteca Nacional. Fora isso, ela tem uma atuação social, porque nós não podemos pensar só em termos de Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York e Paris. As pequenas cidades, em que visitamos tantas cidades, 3.700 bibliotecas nós temos. E ver com cidades que só tem a biblioteca, que funciona como posto de saúde, como sede para o time de futebol, como local onde se realizam as eleições. Então a biblioteca, ela tem muitas e muitas funções. Eu diria que, olhando as funções da Biblioteca Nacional a partir do Rio de Janeiro, tanto cabe à Biblioteca Nacional a articulação das bibliotecas públicas nos milhares de municípios onde as bibliotecas existem, quanto cabe à Biblioteca Nacional o trabalho extraordinário de contribuir para que todo o país, em todos os municípios, tenha bibliotecas públicas. E mais ainda, que todo o país, através de qualquer dos seus municípios, possa estar vinculado aos tesouros culturais que se encontram aqui no Rio de Janeiro. Existem períodos da história que estão muito bem contemplados aqui, sobretudo os séculos imediatos ao Renascimento, mesmo a parte anterior, a parte de transição da Idade Média para o Renascimento, e até a chegada de Dom Pedro. Nós dispomos de materiais, se você quiser reconstituir a história do Rio Antigo, certas passagens da República, alguns acontecimentos da alta renascença, sobretudo no que diz respeito a quadros, e a reproduções, litografias, gravuras e etc., nós vamos ter aí um conjunto de dados que o pesquisador europeu
realmente se encontra muito à vontade e é obrigado a recorrer, porque esses quadros foram o que escaparam do grande espólio europeu. Há muitos anos que eu frequento esta biblioteca, porque estou continuando aqui um trabalho que já comecei há 10 anos, é um dicionário enciclopédico sobre Roma. Eu pretendo dar qualquer risposta sobre Roma, das origens aos nossos dias, incluindo matérias jurídicas, arqueológicas, qualquer coisa. Graças a essa biblioteca que tem obras incríveis que a gente não conhece, não sabe. Eu sou seguro que os meus colegas literários, arqueólogos em Itália ou em Alemanha, que é um país extremamente interessado nessas coisas, não sabem que aqui existem estes livros originais, não cópias, mas originais. Então, o vero studioso gosta muito tocar com delicadeza, mas tocar com mão essas cartas antigas. Por exemplo, eu convivo com alguns brasilianistas, por exemplo, que vêm aqui pesquisar a literatura brasileira e vêm sempre à Biblioteca Nacional. Eles me falam do seu prazer extremo que é estar aqui dentro, achando o livro tal, encontrando aquela coisa que, enfim, que permite a ele compreender uma chave do Brasil. Quer dizer, aqui tem tudo. Essa biblioteca, essa daqui, é de 1906, por aí, entre a construção e a inauguração. Ela não chegou a ser um grande palanque de eventos políticos. Ela foi mais de um núcleo de munição de trabalho intelectual. Ela é um arsenal. Por que quando os ditadores censuram os livros, por que os ditadores têm medo dos livros? Eles têm medo dos livros. Por quê? Por que eles queimam os livros? Por que eles proíbem os certos livros? O livro não é que tenha como destino as fogueiras, ao contrário, mas ele se acerca, ele é vizinho das fogueiras quando ele é atrevido. Quando ele abre, ele rasga os horizontes do homem, ele faz o homem pensar. Aí ele está perto das fogueiras de ser queimado. Os livros não são inocentes. O escritor não é inocente. Uma biblioteca não é inocente. Aparentemente ela é inocente, mas ela não é inocente. Ela é muito mais profunda, muito mais terrível. Isso sabia o Oswald de Andrade e, infelizmente, também sabiam os governantes autoritários, porque eles nunca tiveram uma convivência muito boa com o livro, não. O livro não é um produto cultural com muito prestígio nos períodos autoritários, porque eles sabem que há um poder de subversão no livro muito grande. Apesar do livro ser esse instrumento silencioso de comunicação cultural, a carga de dinamite que há dentro dele é alguma coisa de muito séria. Trata-se do livro de ficção, do livro de história, do livro de ciência, é sempre a mesma experiência. É a experiência de um esforço individual, pessoal, de cada um de nós, diante da página impressa, de captar o sentido do mundo. Não há nenhuma forma tecnológica moderna, de tipo algum, que possa superar a força criativa desta experiência. O livro permanecerá para sempre.